nome é Rose Domingos e esse é o nosso Jornal Literário. Vocês me desculpem a falha anterior, mas isso nos dá vazão a falar do nosso período literário de hoje, que é o humanismo. E quer algo mais humano do que desatar a rir quando não era para desatar a rir? Pois é, o humanismo, como o próprio nome diz, ele vem de humano. O humanismo vai acontecer em Portugal e em alguns outros pontos da Europa, embora nós aqui falemos a respeito da literatura brasileira, mas nesse momento da história, que se trata do século XV, nós vamos beber da fonte de Portugal para as nossas futuras produções literárias. E o humanismo, então, vai nascer desse momento em que o mundo já não acredita que tudo que acontece é porque Deus quer assim, e nós estaríamos então vivendo num mundo de expiações e tudo que nós vamos fazer aqui vai refletir na nossa vida futura em outro plano. Então a hegemonia da igreja, sobretudo a igreja católica, começa a perder forças. E aí, então, esse antropocentrismo, que é o homem como centro do universo, começa a aparecer com mais forças e nas obras literárias isso começa a ser mais presente. Não é um antropocentrismo que mais tarde nós vamos ver numa literatura mais amadurecida, mas já é um começo, é a partir dali, por exemplo, que surge a Contra-Reforma do Martinho Lutero, e a Igreja Católica começa cada vez mais a perder forças, e isso vai fazendo com que os homens comecem a duvidar de certas coisas que estavam postas, que vinham do poder para baixo. É nesse momento também que os reis não são mais os ditadores da grande verdade. E então nós temos aqui o Pancrácio, que até mandou um comentário, né? Um comentário dizendo que as pessoas aqui nesse momento, no século XV, começam a pensar a vida como agora, o agora é que importa. É isso mesmo, querido internauta, obrigada pelas suas contribuições. O Pafúncio diz aqui que, bem lembrado, que o feudalismo estava praticamente diluído em um mundo dinâmico e cheio de novas ideias, e a autoridade do Papa estava fragilizada. Então tudo aquilo que se referia à igreja estava meio em decadência, mas por outro lado o comércio estava fervilhando. Era o momento das grandes navegações. Então nesse momento Portugal chega a muitas outras terras, né, e começa o seu domínio sobre outros povos, sobre outras línguas. O Brasil foi um país, né, que viveu como colônia de Portugal durante muitos e muitos anos. Marie Cleide também coloca aqui, que diz que por tudo isso as artes produzidas na época, principalmente a literária, agrupam-se com o nome de humanismo, como eu já havia falado, né? E as principais características desse momento, além do antropocentrismo, né, que eu já falei aqui, nós temos também o racionalismo e o cientificismo. Então há uma valorização maior do homem e dos seus afazeres. Na literatura, nós vamos ter dois principais representantes nesse momento. Há outros, mas esses dois nos chegam até os dias de hoje, agora no século XXI, que é o Fernão Lopes, que ele é um historiador e que ele se preocupou muito em falar sobre a vida dos reis. A gente vai chamar isso de regiocêntrica, né? Que é o rei como centro de tudo. Então esse autor, ele se preocupou muito em retratar na literatura muito daquilo que ele via na vida dos grandiosos da ocasião. Então, não é que seja exatamente a verdade, mas como historiador tem muito do que ele escreve que tem o fundo histórico mesmo, é uma fonte histórica daquilo que acontecia naquele momento. E também nós temos um escritor de teatro, de peças teatrais, não tem como falar de teatro sem falar nele, que é o Gil Vicente. O Gil Vicente, por vezes, ele faz as suas peças com um fundo de moral da história,
né, querendo ao final das suas peças que eram encenadas na época já, ele ganhou dinheiro como escritor de peças teatrais. Ele queria, ao final das suas peças, dar uma lição de moral naqueles que estavam ali assistindo. Então é comum ele dar vida a seres inanimados, por exemplo, para fazer com que eles conversassem e por meio daquela conversa, daquela encenação, então fazer é como se eu usasse a linguagem metafórica para trazer para o público uma história que eles precisavam ver, muito ao gosto do que hoje acontece com as novelas, com as séries, né? Então o humanismo foi isso, gente. Então, muito agradecida, sou muito grata aos internautas que nos ajudaram hoje. Mais uma vez peço desculpa pelo meu humanismo exacerbado, mas serve para retratar o que foi essa época literária que vai anteceder aquilo que mais tarde nós vamos conhecer como a literatura já no Brasil, certo? Uma boa tarde a todos, um abraço!